A história que inspira este relato é conhecida como a cura de Naamã, o comandante sírio que foi curado da lepra pela orientação do profeta Eliseu, registrada em 2 Reis 5. Mas hoje seguiremos uma perspectiva diferente, a história de uma menina anônima, jovem e cativa, cuja fé silenciosa acendeu o milagre. Essa narrativa se passa na antiga Síria, numa época em que o poder militar de Ben-Hadad, rei de Damasco, confrontava Israel repetidas vezes. Em uma dessas guerras, uma menina israelita foi levada como serva para a casa de Naamã, o temido e respeitado comandante do exército sírio. Ela era apenas uma criança, arrancada de sua terra, privada de sua família e do convívio de sua gente. As lembranças de casa deviam doer, como uma chama que insiste em não se apagar. Ainda assim, a menina servia fielmente a esposa de Naamã, cuidando das tarefas diárias, sem murmurar. O contraste era evidente. Um grande homem cercado de prestígio e riqueza, mas enfermo, e uma pequena serva, sem nome e sem liberdade, mas cheia de fé. Meu senhor sofre de lepra, pensava ela, enquanto preparava o alimento ou arrumava as roupas. Era uma doença temida, que isolava e marcava seus portadores. No entanto, em meio àquela casa, a menina carregava um tesouro invisível, a certeza de que em Israel existia um Deus que curava. Numa manhã de luz fria, enquanto penteava os cabelos da senhora, ela ousou romper o silêncio. Ah, se o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, disse com voz tímida, ele o curaria da lepra. As palavras flutuaram pelo ar e pousaram no coração da esposa de Naamã, que a olhou surpresa. Você acredita mesmo nisso, menina? Perguntou. A serva, firme, respondeu. Não só acredito, eu sei. O Deus de Israel é capaz de fazer o que nenhum homem pode. A esposa, tocada pela sinceridade da menina, contou o que ouvira ao marido naquela noite. Naamã, já cansado de buscar remédios, ervas e conselhos de sacerdotes locais, olhou longamente para o vazio antes de responder. Enviarei um pedido ao rei. O que tenho a perder? Murmurou com esperança. Dias depois, partiu para Israel levando ouro, prata e tecidos finos, ofertas para pagar pela cura que desejava. Ele ainda não compreendia que o poder do Deus de Israel não se comprava nem se negociava. Era graça concedida pela fé. Quando Naamã chegou à casa do profeta Eliseu, esperava pompa e cerimônia. Talvez imaginasse que o profeta o receberia com honras de general e o tocaria com gestos impressionantes. No entanto, Eliseu não saiu sequer para cumprimentá-lo. Apenas enviou um mensageiro com uma instrução simples. Vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão e sua carne será restaurada. Aquilo soou quase como uma afronta. Naamã montou em seu carro furioso. 7 mergulhos no rio de Israel? Há rios muito melhores na Síria, exclamou a sua comitiva. Esperava algo grandioso, um ato poderoso. Era o orgulho ferido que agora lutava dentro dele, mais do que a doença em sua pele. Foi então que um de seus servos se aproximou com humildade. Meu senhor, se o profeta tivesse pedido algo difícil, o senhor não o faria? Ouvindo isso, Naamã suspirou e, vencido por dentro, desceu de seu carro. O pó do caminho se misturava às memórias da pequena serva que havia falado de um Deus tão certo. Lentamente, caminhou até o Jordão, tirou a túnica pesada e entrou na água. O primeiro mergulho foi frio e desconfortável. Ao levantar-se, nada parecia mudar. O segundo, o terceiro, o quarto, as ondas batiam sem piedade. No sexto, seu coração cambaleava entre descrença e esperança. Mas quando submergiu pela 7ª vez, algo inexplicável aconteceu. Sua pele se tornou limpa como a de uma criança. A lepra desaparecera. O silêncio foi quebrado pelos gritos de surpresa e alegria dos soldados. Naamã saiu das águas diferente, e não apenas fisicamente. Ao voltar à casa de Eliseu,
prostrou-se e declarou: Agora sei que não há Deus em toda a terra, senão em Israel. Ao longe, naquela mesma terra estrangeira, talvez a pequena serva tenha ouvido a notícia da cura de seu senhor. Imaginemos o brilho em seu olhar. Não havia recompensa, nem glória, nem liberdade prometida. Apenas o consolo de saber que sua fé silenciosa havia mudado o destino de um homem poderoso. Um simples testemunho, uma frase dita no cotidiano, havia sido o ponto de partida para um milagre que atravessaria gerações. O nome dela nunca foi registrado, mas sua confiança em Deus ecoa até hoje, como um lembrete de que as maiores obras de Deus muitas vezes começam no anonimato. Essa história fala de coragem sem espada, de fé sem palco e de obediência sem aplauso. Fala também sobre o quanto Deus se move em corações que não se curvam ao orgulho. Naamã precisou descer ao rio, não apenas no corpo, mas na alma, mergulhar seu orgulho para emergir novo. O poder nem estava nas águas do Jordão, mas na obediência que brota da fé. Em cada mergulho, ele deixava para trás um pouco de sua autossuficiência, até que, no sétimo, estava pronto para receber. Hoje, há algo de Naamã em cada um de nós, feridas que não podem ser tratadas com riqueza, influência ou saber humano. E há algo daquela menina também, a capacidade de semear esperança em meio à dor, mesmo quando ninguém está prestando atenção. Quantas curas e reconciliações podem nascer de uma palavra dita com fé e humildade. Às vezes, Deus nos coloca em lugares desconfortáveis não como castigo, mas como parte de sua resposta para alguém. A história de Naamã e da pequena israelita nos desafia a acreditar que nenhuma semente de fé é inútil, nem um gesto simples de confiança passa despercebido aos olhos de Deus. Em tempos em que o orgulho grita mais alto, ele ainda fala por meio dos humildes, dos anônimos, dos que confiam mesmo em silêncio. Talvez o rio onde você precisa mergulhar seja o da paciência, do perdão ou da esperança. E pode ser que um pequeno ato de obediência se torne o início da sua restauração. Se a fé dessa menina o inspirou, lembre-se, Deus também pode agir por meio de você. Fale com amor. Confie mesmo sem ver, e esteja pronto para obedecer quando ele falar. Seu gesto pode mudar destinos, assim como mudou o de Naamã. Se você gostou, curta e compartilhe para que mais pessoas sejam tocadas por essa mensagem de fé e esperança.